Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais este dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por mais este momento poder Te louvar e Te adorar. Aleluia. Adore o Senhor aí nesta noite. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, Deus, a Ti toda a glória. Oh, Papai, a Ti todo louvor, todo poder, todo domínio, majestade. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Fala conosco poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece tua estrutura. Sabes de todas as coisas, Senhor. Mesmo que seja difícil, Conhece todas as coisas, Papai. Ele está vendo. Colheu todas as tuas Aleluia. lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou. Glória a e Deus. volte para Glória a o mar, Deus. que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou Oh, glória. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Seja adorado, Deus do céu. De toda a honra e toda a glória, Papai. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Conhece todas as coisas. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, domínio, poder e majestade. Glória a Deus. Eu sei é difícil prosseguir. Aleluia. 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 Glória, glória ao nome do Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, todo poder, todo domínio e majestade. Seja exaltado, Senhor, nesta noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A paz, pessoal da igreja,
Batista Missionária aí do Carrãozinho. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, a vida de cada membro desta congregação, em nome de Jesus. Nós vamos aguardar mais uns minutinhos, aguardar alguns irmãos que estarão acompanhando conosco essa transmissão entrar. Enquanto isso, vai louvando ao Senhor aí também. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus à vontade para agir no nosso meio nesta noite. Vem sobre nós, Santo Espírito de Deus. Tu és bem-vindo. Aleluias. O valente de Deus em meio às suas guerras. Aleluia. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda com a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Oh Deus fiel, sustenta-nos nestes momentos de dificuldade, Paizinho. Levanta aquele que está caído, fortalece o que está fraco, dá ânimo, vigor àquele que está cansado, em nome de Jesus. Não nos deixe parar, papai. Não nos deixe desistir, em nome de Jesus. Que venhamos perseverar em lutar, em avançar. Oh, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti nesta noite. Aleluia. Nunca pare de adorar, libera a palavra. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. A paz, Del, minha linda, que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Saudade de vocês, viu? Então logo as coisas normalizem, estaremos aí cultuando ao Senhor com vocês, dando glória a Deus e aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Nós não vamos desistir não, em nome de Jesus. Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. Oh glória! Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Adore o Senhor. Louve a Jesus aí no teu lugar. Cultue ao Senhor, levante, entronize o nome do Senhor aí na tua casa. Que este momento seja para adoração, que este momento você separe para exaltar e engrandecer o nome dele. Ele é digno, ele é digno. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Oh, aleluias, não vamos parar não, Senhor. Vamos continuar, em nome de Jesus, nós vamos em frente, nós vamos avançar, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oh, glória! O escape, o descanso,
a cura, a recompensa vem para aqueles que perseveram no Senhor, para aqueles que prosseguem em servir ao Senhor, para aqueles que persistem em servir ao Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. O escape, o descanso, a cura, a recompensa, a resposta do Senhor virá sobre aquele que permanecer, sobre aquele que perseverar, sobre aquele que prosseguir, sobre aquele que persistir. Estamos nós aqui, Senhor, em tempos de guerra te louvando, em tempos de guerra te adorando, em tempos de dificuldade te exaltando, em tempos de tribulação te dando a honra e a glória que és digno de receber, em tempos de dificuldade crendo e confiando que o Senhor está no controle e já nos concedeu vitória. Em nome de Jesus nós cremos e tomamos posse da vitória que o Senhor já nos conquistou. A vitória já foi conquistada, a vitória já foi comprada lá naquela cruz e foi pago alto preço, preço de sangue. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluias, em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Eu creio nisso. Creia você também. Creia você também que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus. Paz, missionária Ivonete. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Oh, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos dar início à ministração desta palavra que o Senhor nos entregou nesta noite. Vamos juntos, né? Temos homens também aí, meditar na palavra do Senhor. Pastora Diva, seja bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus poderosamente nesta noite. Glória a Deus, bom demais poder estar aqui, adorar ao Senhor, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. E é assim que nós já vamos iniciar este momento, clamando ao Senhor, pedindo que a bênção dele venha sobre nós, pedindo que ele venha falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós mais um dia nos encontramos aqui reunidos em teu nome e te damos graças porque só estamos aqui porque a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor nos alcançou nesta manhã, cujo nos deu mais um dia fôlego de vida e podemos hoje cultuar ao teu nome em vida, dando honra e dando glória ao Senhor. Que em nome de Jesus tu venhas falar com cada vida que está conectada, que irá se conectar e ainda aqueles que vão assistir posteriormente. Que o Senhor venha nos encher de ânimo, de fé, de força, de vigor. Que o alimento, que a tua palavra que nos sustenta, que nos garante vida, Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, seja ministrado. E que tudo aquilo que de alguma maneira poderia tentar roubar a nossa fé, o nosso ânimo, que tudo aquilo que de alguma maneira poderia tirar o nosso foco seja paralisado já neste momento em nome de Jesus. Fala comigo, fala com cada um dos meus irmãos que estarão aqui junto comigo neste momento, buscando ao Senhor, se alimentando da tua presença, em nome de Jesus, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, ainda que não seja o que queremos ouvir, temos certeza que será aquilo que nós precisamos ouvir. Então abre os nossos ouvidos espirituais nesta noite, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento e fique à vontade no nosso meio, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, você que já está aí conectado para a glória do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Mateus, do evangelista Mateus, capítulo de número 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Glória a Deus. Aleluias. Quem mais está aí enquanto você vai abrindo? Eliane, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, minha linda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Miriam, Deus abençoe. Pastor Rogério, Deus te abençoe. Deus abençoe cada vida poderosamente nesta noite. Amém? Mateus, capítulo de número 24. Eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito no versículo de número 13, amém? Um versículo conhecido. Mateus capítulo 24, versículo de número 13, diz assim: Aquele, porém,
que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Oh, glória. Soninha, Deus abençoe, irmã Sônia, irmão Estevão. Você que entrou agora, nós estamos meditando no livro do profeta Mateus, do evangelista Mateus, capítulo de número 24, versículo 13, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Nós vamos falar nesta noite acerca de perseverança. A palavra do Senhor, ela faz menção em vários textos acerca de perseverança. Ela nos instrui da necessidade de perseverar em orar. E aqui no capítulo de número 24 do livro de Mateus, no versículo 13, nós vemos o sermão profético, onde o Senhor Jesus, ele pronunciou estas palavras e ele declarou com seus próprios lábios que aquele, porém, que perseverar até o fim, este seria salvo. E ele declarou este texto, ele declarou estas palavras tão logo ele falou acerca do princípio das dores, dos sinais que antecederiam a vinda do Filho do Homem, do sofrimento, dos enganos, das dificuldades, das tribulações, das pragas, da angústia. Jesus, contudo, apesar de ter dito acerca dos sinais que haveriam de acontecer, do princípio das dores, ele, ao final deste texto, ele anima o povo dizendo o seguinte: olha, com tudo isso, apesar de tudo isso, apesar de tudo que vai acontecer, persevera, porque aquele, porém, que perseverar e perseverar até o fim, porque não adianta perseverar até a metade do caminho, precisa ir até o fim, este alcançará a salvação, amém? Quando nós falamos em perseverança, a perseverança é a qualidade de quem persevera, ou seja, de quem persiste. Então, perseverança é uma qualidade que um homem de Deus, que uma mulher de Deus precisa ter no seu currículo, amém? Não tem como ser homem de Deus, não tem como ser mulher de Deus, não tem como ser salvo se uma das características, se uma das qualidades que fizer parte do seu currículo não for perseverança, que significa persistente, que significa firme, que significa irredutível, que significa obstinado. Ou seja, uma pessoa decidida a ir, decidida a conquistar, decidida a fazer, independente do que aconteça, independente do que ela encontre pelo caminho. Só que nesta noite, o Senhor, ele me deu o exemplo de um homem para ministrar esta palavra sobre perseverança sobre a tua vida. E é um homem inusitado, porque nós estamos acostumados a ouvir a palavra do Senhor e usar como exemplo homens e mulheres que são homens e mulheres de Deus, para a partir daí nós ministrarmos o enredo da mensagem. Só que conversando com uma amiga uns dias atrás, e de um comentário por brincadeira, o Senhor me deu essa palavra e hoje ele preparou para que eu estivesse ministrando aqui sobre você. O homem que vai servir como exemplo de perseverança para mim e para você nesta noite é nada mais, nada menos do que Faraó. Como assim, pastora? Tá louca? Faraó? Sim, Faraó lá na terra do Egito. Quando Moisés foi levantado por Deus e junto com seu irmão Arão tiveram a incumbência de chegar diante daquele homem para conversar com ele, para falar com ele e convencê-lo de liberar o povo de Deus para ir embora adorar ao Senhor. Faraó, este vai ser o nosso exemplo de perseverança nesta noite. Pastora, tá ficando doida? Não estou ficando doida. Porque veja só, e é isso que eu quero que você comece a acompanhar comigo nesta noite. Eu quero que você vá para o livro de Êxodo, capítulo de número 7. Êxodo, capítulo de número 7. Aliás, vamos começar no capítulo de número 6, no finalzinho do capítulo. Êxodo, capítulo 6, versículo 28. Nós vemos o Senhor chamando Moisés e dizendo assim para ele. Êxodo, capítulo 6, versículo 28, diz assim:
No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Amém? Então Deus chamou Moisés, depois de ter falado com ele, lá em Êxodo capítulo de número 3 em diante. E nesta ocasião, Deus falou para Moisés assim: Moisés, vem cá, meu filho. Você agora vai até Faraó, você vai se apresentar nada mais, nada menos do que diante do rei do Egito. E você vai falar para ele tudo aquilo que eu te ordenar. E aí Moisés ainda ficou receoso, disse para Deus: eu não sei falar. E Deus levantou Arão, então o irmão de Moisés, para o auxiliar nesse ponto, para servir de boca de Moisés nesta terra, visto que Moisés era a boca de Deus, mas não sabia falar. Então Deus preparou, porque o nosso Deus, ele prepara tudo, amém? Não tem empecilhos quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, quando Deus quer falar, mesmo aquilo que é difícil, mesmo aquilo que aparentemente não dá, não tem jeito, não tem como, não importa. Quando o nosso Deus, ele se levanta para falar, quando ele se levanta para fazer, ele simplesmente faz, ele simplesmente acontece, porque o nosso Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas, amém? E aí eles chegaram diante deste homem Faraó, só que a palavra do Senhor no capítulo de número 7, no versículo 3, diz o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então entenda comigo. Deus deu uma ordem: Moisés, vai diante de Faraó e tudo que eu ordenar você vai dizer a ele. Só que em contrapartida, Moisés, não pense você que vai ser fácil, porque eu mesmo endurecerei o coração de Faraó. Então veja, Deus, ele trabalha de maneiras que nós não entendemos. Ao mesmo tempo que Deus está dando uma ordem para Moisés para que ele fizesse algo, Deus já está declarando que não vai ser fácil. Primeiro porque, meu querido, as coisas de Deus realmente não são fáceis. Só que Deus usaria toda aquela situação para ensinar tanto aquele povo daqueles dias quanto Moisés, e para ensinar a mim e a você. Então nós temos que entender o seguinte: primeiro ponto, fazer a obra de Deus, servir a Deus, obedecer a Deus não é fácil, é difícil. É difícil porque não encontraremos no caminho tudo pronto, tudo simples. Não, poderíamos encontrar, poderíamos, mas Deus, ele usa das provações que nós enfrentamos, Deus usa das dificuldades que nós enfrentamos, nós passamos, para nos ensinar a ser perseverantes e para nos fortalecer. Então, meu querido, minha querida, nós estamos sendo, com tudo isso que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, fortalecidos pelo Senhor e ensinados pelo próprio Deus a ser perseverante, a ser persistentes, a ser obstinados. Até porque a palavra do Senhor diz que os fracos, os frouxos não herdarão o reino de Deus. Mas você e eu que perseverarmos, nós, como nós vimos agora no começo, nós vamos alcançar a salvação, amém? E aí o Senhor, ele diz o seguinte: eu vou endurecer o coração de Faraó e vou começar a liberar meus sinais. Versículo 4 do capítulo 7. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Deus, ele começou a usar então, visto que Faraó estava com o coração endurecido para não liberar o povo de Deus, de sinais para poder mostrar tanto para Faraó e para o Egito todo que Deus era o Deus de Israel, que Deus era o Deus todo-poderoso, porque eles não conheciam a este Deus, eles conheciam de ver na vida dos egípcios, mas Deus queria mostrar para aquele povo quem ele era.
E em contrapartida, Deus também, com toda aquela situação, aumentaria a fé dos seus ungidos, dos seus filhos, e mostraria para o próprio povo que também já não cria mais nele em alguns momentos, que também já não conheciam mais quem era o Deus Todo-Poderoso depois de tanto tempo na terra da escravidão. Muitos estavam tristes, muitos estavam abatidos, muitos estavam desanimados, mas naquele dado momento o Senhor se levantou para lembrar aquele povo de quem ele era e para mostrar que ele ainda era com eles. E o Senhor te trouxe, permitiu que você participasse comigo aqui nesta noite, para eu também dizer para você que nesta noite o Senhor se levanta sobre a tua vida para mostrar para você quem Ele é, para fazer você lembrar de quem Ele é e para mostrar que Ele é contigo, em nome de Jesus, amém? E a palavra do Senhor nos conta que Deus lançou pragas sobre a terra do Egito, as 10 pragas que você já conhece, que você já ouviu. E eu quero ver alguns detalhes em especial durante este texto, durante esta ministração. Acompanha comigo que está no capítulo de número 7, no versículo de número 20, que é a primeira praga do Egito. A primeira praga que Deus lançou sobre o Egito foram as águas sendo transformadas em sangue, amém? 7 de Êxodo, capítulo 7, versículo 20, diz assim: Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, olha só que interessante. Deus mandou Moisés ir, Moisés foi. Deus avisou que endureceu o coração de Faraó e foi isso que Deus fez. Então Deus disse que faria sinais para que aquele povo visse quem era o Senhor, e Deus começou a fazer. E Deus deu a primeira ordem, lançou a primeira praga sobre o Egito, que foi a transformação das águas em sangue. E isto aconteceu. A palavra do Senhor aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 20, diz que foi exatamente o que aconteceu. Mas eu quero que você observe o seguinte: quando o povo do Egito e todo o povo de Israel viu aquela água transformada em sangue, em específico o povo do Egito, e mesmo principalmente Faraó, se levantou e disse assim: isso não é nada, isso os meus magos também podem fazer. Tanto é que eles foram lá e fizeram algo similar. E é interessante que mesmo diante daquela situação que estava afligindo toda a sua terra, que estava afligindo todo o seu povo, porque a palavra do Senhor diz que o povo do Egito, veja só no versículo de número 24, todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não se podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Veja que durante 7 dias aquele povo ficou praticamente sem água para beber, tendo que cavar poço, porque as águas foram transformadas em sangue e não tinha nem como beber. Mas ainda assim, mesmo tendo esta situação contrária, mesmo vendo seu povo sendo afligido, mesmo não tendo água para se beber, você pensa que Faraó simplesmente liberou o povo de Israel? Não. Ele disse que não liberaria. Ele disse que não faria. E aí Deus enviou então a segunda praga, a praga das rãs. Capítulo de número 8, versículo 6 diz assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Na primeira vez os magos fizeram similar, porque igual a Deus ninguém faz. E aí este foi o principal pecado de Satanás, que ser igual a Deus ninguém faz. Os magos fizeram similar, fizeram semelhantes, mas igual a Deus ninguém faz. E mesmo com o povo do Egito sendo tomado pelas rãs que Deus havia ordenado, que Deus havia mandado, por conta da dureza do coração de Faraó, justamente pelo fato dele não abrir mão, mesmo assim Faraó persistiu: não libera este povo.
Mesmo assim, Faraó perseverou, ele ficou firme na decisão que ele havia tomado. Não libero este povo. E aí Deus continuou fazendo a obra. Mandou a terceira praga, os piolhos. E aqui no capítulo 8, versículo de número 17, nós vemos da seguinte forma: fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. O povo todo empiolhado, seus homens, seus animais, toda a terra do Egito, os egípcios com piolhos dos pés à cabeça. E você que já pegou piolho quando era criança, você sabe muito bem como é, né? Eu peguei, ô Jesus, só Jesus, não é fácil não. Minhas filhas pegaram, e a Júlia principalmente tem um sangue para piolho, que misericórdia. Graças a Deus hoje não mais, mas me deu trabalho de passar final de semana inteiro com essa menina sentada no meio das minhas pernas, tirando piolho, praticamente lende a fio. Pois é, nem assim. Faraó tomado de piolho de cima a baixo, porque você acha que foi só com o povo que aconteceu? Não, com ele também, com a sua casa também. Então aquele homem cheio de piolho, de cima a baixo, vendo seu povo sendo assolado, mesmo assim ele não desistiu, ele não voltou atrás na decisão que ele havia tomado. Pastora, mas a senhora está dizendo que já falou aqui para mim que foi Deus que endureceu o coração dele. Pois é, nós podemos entender então que esta perseverança, essa característica que estava sobre a vida de Faraó, foi o próprio Deus que deu. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus ensinou um homem ímpio a perseverar, se Deus ensinou um homem ímpio a ser firme, decidido naquilo que ele havia falado, por que não você e eu, que qualquer vento é motivo para querer voltar atrás e desistir? Por que Deus ensina o ímpio e não ensina a mim e a você? Por que Deus é com o ímpio e não é comigo e contigo? Foi Deus que endureceu o coração daquele homem. Foi Deus que fez daquele homem um homem com coração obstinado. E assim Deus pode fazer na minha e na tua vida, só que de uma forma diferente. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E diante destas situações contrárias que nós temos vivido, nós temos visto tanta gente reclamar, tanta gente murmurar, tanta gente querer desistir, jogar a toalha. Não pode. Você e eu temos que ser firmes naquilo que nós vamos fazer, ser firmes e decididos naquilo que nós decidimos lá atrás, quando entregamos a nossa vida para Jesus. Não importa o que esteja acontecendo na tua casa, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, não importa o que o país esteja passando, você e eu temos que perseverar, continuar firmes na decisão que nós tomamos, que é de servir ao Senhor, que é crer nele e confiar que ele está no controle. E não acabou por aí. Veio a quarta praga do Egito, moscas. Versículo 20 do capítulo de número 8 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e lhe disse: assim diz a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo nas tuas casas. Dos egípcios se encherão de enxames e também a terra em que eles estiverem. Olha só. Deus chamou Moisés, falou: Moisés, agora volta lá, vai de novo diante de Faraó e fala para ele que eu mandei dizer que se ele não liberar o meu povo para me servir, para me adorar, eu vou mandar moscas que vão pegar a casa dele, vão pegar a terra dele, as famílias deles, todos. Eu vou mandar uma praga de moscas, já que ele não se amoleceu com as águas transformadas em sangue, com as rãs, com os piolhos, agora serão moscas. E esta foi a palavra que Moisés foi e disse para o Faraó. Só que veja um detalhe, aqui no capítulo de número 8, no versículo de número 23, eu quero que você preste atenção numa coisa, do cuidado de Deus com o ser humano, do cuidado de Deus com o ser humano que é filho, amém? Aquela praga viria sobre a
terra onde estava o povo de Deus. Aquelas pragas todas estavam vindo sobre a terra onde estava o povo de Deus. Mas aqui no capítulo 8, versículo 23, nós vemos Deus dizer: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Você e eu estamos nesta terra. Você e eu fazemos parte dela. Você e eu estamos sujeitos às coisas que vierem a acontecer. Aqui estamos. Mas a palavra do Senhor, a promessa dele para mim e para a tua vida é que nós, sendo povo de Deus, ele fará distinção entre nós e o ímpio, e praga alguma chegará à nossa tenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Praga alguma chegará à tua tenda. Deus, ele é contigo, ele é comigo. Mas ainda que ele permita, como nós vimos nos dias anteriores, ele é fiel para nos ajudar, ele é fiel para nos socorrer, para nos tomar pela nossa mão e nos levantar. Mas veja, com tudo isso, Faraó ainda continuou obstinado. Com tudo isso, Faraó ainda continuou com o coração endurecido. Ele continuou perseverando na sua decisão inicial. Ele continuou persistente que ele não abriria a mão do povo, que ele não permitiria que o povo saísse daquele lugar. E aí veio a quinta praga, a peste nos animais. Capítulo de número 9, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó. Ele diz, e assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda que por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre jumentos, sobre camelos, sobre gado, sobre ovelhas, com pestilência gravíssima. E assim aconteceu. E mesmo com tudo isso, Faraó permitiu que o povo saísse? Não. Ele permaneceu firme na decisão que ele tinha tomado lá atrás. Sexta praga, úlceras. Capítulo de número 9, versículos 8 ao 10, diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu adiante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens, nos animais e por toda a terra do Egito. E aqui no versículo 10 diz que eles tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-as para o céu e elas se tornaram em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Você imagina a dor? Você imagina o incômodo? Você imagina o cheiro? Porque úlcera é uma ferida aberta que cheira mal. Você imagina os bichos voando por cima daquela úlcera aberta, daqueles homens, daqueles animais? Você imagina o cheiro naquele lugar? Você consegue trazer à tua mente e imaginar todo um povo todo o povo infectado por úlceras? E veja que mesmo diante de tudo isso, esse homem obstinado significa firme, obstinado significa irredutível, obstinado significa persistente. Este homem permaneceu obstinado, este homem permaneceu firme, este homem permaneceu persistente. E aí eu falo para você de novo, isso serve para mim também. E por bem menos, por muito menos do que isso, você e eu desistimos. Por muito menos do que isso, você e eu ficamos pela beira do caminho. Por muito menos do que isso, você e eu abrimos a boca para murmurar. Por muito menos do que isso, você e eu reclamamos. Por muito menos do que isso, você e eu duvidamos. Mas o ímpio, ainda que passando por tudo aquilo que ele estava enfrentando, ele permaneceu firme. Meu querido, minha querida, a palavra do Senhor, ela diz que o filho das trevas é mais prudente que os da luz. E nós entendemos por quê. Porque este homem que Deus me deu como exemplo de perseverança, ele dá uma lição em mim e em você. Este povo, o povo do Egito, que nós estamos vendo aqui como exemplo,
Eles dão um banho muitas vezes em mim e você, como eles deram um banho naquele povo, de perseverança. Porque o povo de Deus por bem menos murmurou. O povo de Deus por bem menos reclamou. Deus já os havia livrado, Deus já os havia libertado. Deus já havia feito grande obra, mostrado grande sinal, abrindo o mar, os feito passar em terra firme. Estavam no deserto a caminho de uma boa terra. Deus já havia dado livramento a eles diante de todas essas pragas que não chegou na casa de nenhum deles. Deus dava de comer todos os dias, Deus dava de beber todos os dias, Deus fazia com que a roupa crescesse com o corpo, Deus fazia com que o calçado não faltasse e contudo ainda reclamavam, contudo ainda queriam voltar atrás. Contudo ainda tinham alguns que queriam regressar para a terra do Egito. Escuta! Que vergonha muitas vezes você e eu, que pensamos em parar, que pensamos em desistir, que pensamos em jogar a toalha, como se fosse resolver, como se fosse adiantar. Deixa eu falar uma coisa para você, não adianta você parar, não adianta desistir, não adianta jogar a toalha, porque você não vai resolver a tua situação parando, desistindo, jogando a toalha. Pelo contrário, se você não avançar, se você não perseverar, se você não prosseguir, se você não insistir, além de não conquistar a tua vitória aqui, você vai perder a salvação, porque Jesus deixou claro em Mateus 24:13, onde nós lemos que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aí nós vemos a 7ª praga, a chuva de pedras. Até chuva de pedra Deus mandou para aquele lugar. Êxodo capítulo 9, versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuvas de pedras sobre o Egito. Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue ir até o seu filtro ou até a torneira, abrir e pegar água para beber? Consegue, né? Glória a Deus. Tem rã na tua casa, deitadas na tua cama? Não tem, né? Tem mosca? Tem piolho? Não tem, né? Seus animais, ou ainda que você não tenha animais, mas eu falo no sentido suas posses, elas estão feridas? Você tá cheio de úlcera? Você tá cheirando mal? Você tá podre? Não, né? Olha pro lado de fora da tua janela, tá caindo pedra literalmente sobre a tua cabeça? Eu imagino que também não, né? Veja só por tudo o que aquele povo do Egito passou. Veja tudo que eles tiveram que enfrentar. E se você for ver com calma, depois leia no detalhe, versículo por versículo. É porque nós não temos tempo para isso. Você precisa depois ver no detalhe. Você vai ver que Faraó permaneceu firme, ímpio, incrédulo, filho das trevas, perseverou, permaneceu firme. Aí veio a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Eu quero que você veja comigo o capítulo de número 10. Veja o que diz o versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Versículo 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido gafanhotos. Versículo 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território, e eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão como outros assim. E ainda assim, sabe o que aconteceu?
Mesmo aquele povo vendo que tudo que eles tinham tinha sido destruído, mesmo aquele povo, mesmo o faraó vendo todo o seu reino sendo massacrado, ele perseverou. Parece coisa de burro? Não. Não é coisa de burro. Parece coisa de louco? Não. Não é coisa de louco. Até porque o coração dele foi Deus que endureceu e permitiu que tal coisa acontecesse. Mas eu quero que você observe para esta qualidade que havia naquele homem. Ele era firme. Ele perseverava. Aquele povo todo permaneceu firme. Aquele povo permaneceu perseverante. E você? Como que tem sido os seus dias diante desta pandemia? Você tem permanecido firme? Como tem sido os teus dias diante desta dificuldade econômica e financeira que o país está enfrentando? Você permaneceu perseverante? Como tem sido os teus dias diante de tudo isso que nós estamos enfrentando? Como tem sido? Você tem sido um homem, uma mulher firme no Senhor? Que crê no Senhor, que confia no Senhor, que acredita que Deus é contigo, que vai te dar vitória, que vai te ajudar, que vai te sustentar, independente de qual seja a situação pela qual você esteja enfrentando. E aí vem a 9ª praga, trevas. O Senhor mandou trevas, o Senhor mandou escuridão para aquela terra. Capítulo de número 10, versículo 22 diz assim, ó. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Oh, glória! Durante 3 dias era um escuro, era uma escuridão tão grande que eles não se levantaram dos seus lugares. 3 dias sem comer, 3 dias sem usar o banheiro, ou fazendo ali onde eles estavam mesmo. 3 dias. O povo de Deus, sempre abençoado por Deus. Enquanto aquele povo, o povo egípcio, estava enfrentando aquela situação tão difícil, eles permaneceram firmes. E o povo de Deus, que diante de tudo isso, continuou com a sua comida sobre a mesa, tinha luz na sua casa e tudo mais, na primeira oportunidade reclamou. Veja, de novo, a palavra é sábia quando diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz, porque você e eu, abençoados por Deus, sendo cuidados por Deus, sendo tratados por Deus, sendo sustentados por Deus, o Senhor nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos ajudando diante de todas as situações difíceis. Ebenezer. Tantas coisas você e eu enfrentamos e chegamos até aqui, mas por bem menos do que aquele povo passou, você e eu reclamamos. Por qualquer coisinha você e eu muitas vezes murmuramos e chegamos a duvidar. Deixa eu falar uma coisa para você, não duvida. O teu Deus, ele é contigo e no tempo oportuno ele te dará a vitória. No tempo oportuno ele dará o escape. Só não duvide, creia, persevere em crer, em confiar que diante de tudo que o país, que o mundo está enfrentando, não vai chegar na tua tenda. E se chegar, o Senhor é fiel para entrar nela e te dar o livramento. Aleluia! E aí vem a 10ª praga. Porque com 9 pragas o Senhor não liberou o povo. Não permitiu que Faraó liberasse o povo. Mas veio a 10ª praga, eu ministrei alguma coisa acerca dela quando nós falamos no domingo de Páscoa. Mas a 10ª praga foi a pior de todas. O Senhor mandou o anjo da morte sobre a terra do Egito e todos os primogênitos foram atingidos, amém? Ele diz aqui no capítulo 11, no versículo de número 1, o seguinte: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre a terra do Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que os expulsará totalmente. E aí eu quero que você veja comigo o capítulo 12, versículo 29. A 10ª praga. E aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios,
e fez-se grande clamor. Esse clamor era choro, grito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Veja só. Chegou nesse ponto, chegou nesse nível. E você conhece a história daqui, eu vou resumir para a gente poder orar, para eu chegar no ponto crucial onde eu quero. Eles passaram tudo aquilo. Eles enfrentaram grandes dificuldades, até que chegou um momento em que Deus trouxe para o coração de Faraó o quebrantamento por conta da dor, amém? Existem corações que só são quebrantados diante de dor. É triste, mas é a pura realidade. Isso não só ímpio, muito cristão. Tem coração duro que vai ser quebrantado somente diante de dor. E foi o que aconteceu com Faraó e com todo o seu povo. Mas veja que Faraó, mesmo diante daquela dor, e ali como Deus havia dito, Faraó ordenou e mandou que aquele povo fosse embora. Eu quero que você veja comigo o detalhe que está no capítulo de número 14, versículos de número 5 e 6. Porque diz que mesmo depois que o povo de Israel foi embora, quando Faraó se deu conta de que, além de terem matado praticamente todos os primogênitos da terra do Egito, eles ainda tinham perdido a sua mão de obra, o seu povo escravo. Quando o Faraó se deu conta de que a aparente bênção, de que a aparente posse, de que a aparente conquista dele estava indo embora, você acha que ele abriu mão? Porque eu digo aparente, porque para Faraó era dele, para Faraó aquele povo era dele. E quando o Faraó se deu conta que ele estava perdendo aquilo que ele achava que era dele, aquilo que ele tinha como bênção, capítulo 14, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou animais com eles, capitães de guerra. E sabe o que eles fizeram? Eles falaram: eu não vou abrir mão daquilo que é meu, não. Eu não vou abrir mão daquilo que é meu, não. Eu vou atrás do que é meu. Eu vou tomar de volta o que é meu. Olha isso, igreja. Olha isso, minha irmã. Olha isso, meu irmão. O povo do Egito, os egípcios, Faraó, não quiseram abrir mão daquilo que eles achavam que era deles. E foram atrás, com toda a desgraça que eles deixaram para trás, com tudo que tinha acontecido, com todas as dificuldades que eles tinham enfrentado, mesmo diante de uma dor tão grande, tão terrível, eles não abriram mão daquilo que eles achavam que era deles. E muitas vezes você e eu, igreja, homem e mulher de Deus, simplesmente entregamos de mão beijada para Satanás o que Deus nos deu. Simplesmente liberamos a nossa bênção e ela é não roubada, ela vai embora, ela é levada. Tem gente falando que Satanás não vai roubar, que foi roubado, que perdeu. Não! Quantas coisas não te roubaram? Você que entregou porque não cuidou, não perseverou, não foi atrás, não perseguiu. Sabe o que o Senhor me faz lembrar agora? Quando Davi voltou de uma das suas batalhas, ele chegou ali no campo, na cidade onde ele estava, no arraial onde ele estava abrigado com os seus homens e com as suas mulheres e com as suas famílias. E diz a palavra do Senhor que os seus filhos e que as suas mulheres haviam sido levados como escravos, como cativos. E a fúria dos homens foi tão grande que até tentaram apedrejar a Davi. Só que a palavra do Senhor diz que Davi se colocou diante do Deus de Israel e falou: Deus, é para eu ir atrás do que é meu? E Deus falou: filho, vai, porque você vai conseguir alcançá-los, você vai tomar de volta o que é seu e eu ainda vou te honrar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que Faraó foi atrás, que Deus abriu o Mar Vermelho, que o povo de Israel passou em terra seca, mas mesmo assim Faraó entrou no mar atrás do povo. O mar se fechou sobre eles e eles morreram todos afogados. Mas eu quero que você veja o seguinte: Faraó fez exatamente aquilo que você e eu tínhamos que fazer. Ele perseverou até o fim, até a sua morte. Ele perseverou até a sua morte para tentar retomar aquilo que ele achava que era dele. Ele perseverou até o fim. Ele fez aquilo que muitas vezes você e eu, homens e mulheres de Deus, que tínhamos por obrigação fazer e não fazemos, que é ser perseverantes, quer ser obstinados, quer ir até o fim. Meu querido, minha querida, é hora de você se levantar se você parou pelo caminho e avançar. E se você está caminhando, não pense em desistir. E ainda que este pensamento passe pela tua cabeça, manda embora. Essa palavra eu tenho certeza que um dia você ainda vai se lembrar dela. A palavra do Senhor para mim e para você nesta noite é: sede perseverantes, e uma perseverança que te leve até o fim. E sabe qual é o fim? Para você e eu, homem e mulher de Deus, se perseverarmos em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor, é a eternidade com Cristo. Nós vimos na última ministração: lágrima não mais haverá, fome não mais haverá, sede não mais haverá. Mas ainda nesta terra, se você e eu perseverarmos em servir ao Senhor, grandes são os livramentos e grande a vitória que Ele vai nos conceder. Pandemia, coronavírus, é uma praga. Uma praga, nós nunca imaginamos passar por isto, mas estamos passando. Só que o povo do Egito enfrentou 10 e ainda assim foi até o fim para retomar aquilo que eles achavam que era deles. Eles perseveraram. E você e eu, com esta uma praga, nós vamos reclamar: pastor, é que não é só o corona, tanta coisa acontecendo na minha vida. Deixa eu perguntar para você de novo: por acaso, meu amado, a água que você bebe, ela se transformou em sangue? Você tem água para beber ou não tem? Por acaso, meu querido, tem rã, tem mosca, tem gafanhoto, tem peste, tem úlcera? Tem chuva de pedra caindo sobre tua cabeça? Por acaso você tem 3 dias e tem 3 noites que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz? Não pode levantar para ir comer? Não consegue ver os teus filhos? Não consegue ver tua esposa, teu marido? Não consegue sequer chegar ao banheiro? Para de reclamar, meu querido. Para de reclamar, minha querida. É tempo de você levantar a mão para o céu e dar glória a Deus, porque enquanto está escuro na terra do Egito, na casa dos egípcios, na tua casa tem luz. E ainda que não tenha, ainda que esteja faltando dinheiro ou qualquer outra coisa, tem a luz do mundo que tira o pecado do mundo. Ela está dentro da minha casa, ela está dentro da tua casa, e essa luz se chama Jesus. E onde Jesus está, o milagre acontece. E ainda que você esteja passando por esta situação, e ainda que a situação esteja difícil para você dentro do teu lar, creia que o teu Deus no tempo oportuno te dará o livramento, como deu para o povo de Israel. No momento exato, no momento oportuno, Deus trouxe o livramento, fechou as águas do Mar Vermelho e ali afogou todos os inimigos daquele povo até então. Mas deixa eu dizer mais uma vez: você e eu temos motivos para glorificar ao Senhor. Você e eu temos motivos para agradecer a Deus. Então, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. Porque a tua vitória, ela tá lá no final. E Deus, Ele é contigo. E Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. Aleluias. Vamos orar pedindo ao Senhor nesta noite que nos ajude a perseverar, que nos ensine a perseverar. Eu nunca imaginei, mas eu vou pedir nesta noite que o Senhor me ensine a ser como Faraó, em sua perseverança e obstinação. Peça você também, porque essa característica que aquele homem tinha, eu quero. Essa característica que aquele homem tinha, eu quero ser perseverante, eu quero perseverar até o fim. Eu quero chegar no meu último suspiro, como um dia eu cheguei, mas não era o último, o Senhor me devolveu, e poder dizer: Pai, eu sou tua.
Se quiser levar, pode levar, porque eu sou tua, porque eu bem sabia para onde eu iria, amém? Aleluias. Oh, Deus maravilhoso, como é bom ouvir a tua voz, e o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigada, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Obrigada porque até aqui tem nos sustentado. Obrigada porque até aqui tem sido conosco. Deus, quando numa conversa sem intenção com a Terezinha, o Senhor me trouxe esta palavra e eu ainda brinquei, isso é uma ministração. O Senhor me mostrou quão grande valor tinha este homem, este faraó, que não desistiu, que não abriu mão, que perseverou literalmente até o fim, por aquilo que ele achava que ele tinha direito, por aquilo que ele achava que era dele. Eu me senti envergonhada, Deus, porque bem menos eu. E assim a tua igreja e assim o teu povo reclamamos, murmuramos e desistimos. Mas não. Que nesta noite este meu irmão e esta minha irmã que está acompanhando esta transmissão, que me acompanhou do início ou do meio, mas chegou até o final comigo, seja alcançado assim como eu peço que me alcances, com uma porção de perseverança, de obstinação, de firmeza maior. Nós precisamos aprender a perseverar no Senhor, a não olhar atrás, a não desistir, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações contrárias, mesmo diante das situações difíceis. Nos ajuda, Deus. Deus, perdoa, temos que pedir perdão. Perdoa pela nossa ignorância, muitas vezes, perdoa pelas murmurações. É uma vergonha, Deus, eu me sinto constrangida e peço perdão por mim e pelos meus, peço perdão por mim e pela minha parentela, peço perdão por mim e pelos meus irmãos em Cristo. Nos perdoa, porque bem menos, Pai, por bem menos nós desistimos, nós paramos pelo caminho, nós reclamamos, nós murmuramos e temos nos esquecido que diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor está nos preservando. Diante de tudo isso que o país, que o mundo está passando, nós estamos sendo cuidados e preservados pelo Senhor. Estamos saudáveis, não temos falta do alimento. Eu tenho certeza que nenhum dos meus irmãos não tem sequer um copo de água para beber. Oh, Deus! Os egípcios não tinham nem a água para beber porque era tomada de sangue. Paizinho, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a falta de fé, que da mesma forma que o Senhor usou tudo isso que aconteceu naquele tempo para ensinar o teu povo, que nós tenhamos isso como exemplo para os nossos dias, e se eles não aprenderam naquela época, que nós aprendamos hoje, que o Senhor está no controle de tudo e pode tudo e faz tudo. Em nome de Jesus, que os nossos olhos permaneçam postos no alvo que é Cristo, que os nossos olhos permaneçam postos no alvo que é Jesus, que é a eternidade, que os nossos olhos, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, permaneçam fitos, Senhor, lá no fim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é isso que nós queremos, salvação. E não apenas salvação, não apenas uma vida eterna contigo, mas nestes dias, nesta terra, como o Senhor nos falou na última ministração realizada no domingo, tem bênção, tem novidade de vida, tem novo tempo para nós nesta terra e nesta geração também. Então que assim seja sobre a minha vida, que assim seja sobre o meu lar, que assim seja sobre a vida e sobre o lar deste meu irmão, desta minha irmã, que o Senhor o alcance com fé, que o Senhor o alcance com ânimo, que o Senhor o alcance com perseverança e que no final juntos nós possamos olhar para trás e dizer mais uma vez, Ebenezer. Mais uma vez eu peço que aquele que está cansado, o Senhor venha fortalecer e renovar o ânimo, que aquele que está caído, o Senhor coloque de pé, que se algum do nosso meio desistiu, que ele se levante, que ela se levante, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu nome, porque tudo que o Senhor permitiu que acontecesse naquela terra, no Egito, naqueles dias, foi para mostrar quem era o Senhor, e assim também não é diferente nos nossos dias. Tudo que tem acontecido e por permitir
permissão do Senhor, porque tu estás no controle. É para que todos saibam e vejam e conheçam que existe um Deus que faz, um Deus que pode, um Deus que tem poder, um Deus que pode curar, um Deus que pode libertar, um Deus que pode transformar, um Deus que pode mudar a situação. Mas é necessário, Senhor, nós perseverarmos em te servir, em te seguir. É necessário perseverarmos em crer, em acreditar, em confiar que o Senhor está no controle. E no final, Paizinho, eu tenho certeza de uma coisa: vai dar tudo certo, porque teu filho Jesus já conquistou a nossa vitória no Calvário, e por isso nesta noite nós te agradecemos. Amém. Aleluias. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Sexta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui novamente fazendo a transmissão. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus e que a rica comunhão e consolação do Espírito Santo esteja contigo, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.